Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório, e vamos agora fazer a correção da questão número 112 do Enem de 2022, do caderno 6, do caderno cinza. Vamos lá? A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade da atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deteriorização de metais como o ferro, que em presença de oxigênio em água sofre oxidação conforme ilustra a equação química abaixo. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica é a resistência à umidade, consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia e alumina sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no processo de proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor, o uso de metais de sacrifício, que se oxidam no lugar do ferro, passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido, efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante, galvanização, que usa outros metais de menor potencial de redução. Então, vamos analisar aqui as opções. Ele informa que é o seguinte: você tem a deposição de filmes finos de zircônia, de um óxido de zircônia, e de alumina. Então, se eu tenho a deposição desses filmes finos, não significa, por exemplo, que eu vou ter a passivação do ferro que fica revestido pelo seu próprio óxido. Isso aqui não acontece, né? O óxido de ferro comum, que é o Fe2O3, ele não é aderente, é aquele óxido marrom que nós observamos em várias estruturas metálicas de ferro no nosso cotidiano. Um óxido de ferro que é aderente é o que a gente chama de magnetita, o Fe3O4. Ele é um óxido preto e ele é aderente. Na indústria, ele é muito desejado para fazer revestimento interno dos dutos. Você adiciona produtos químicos que induzem a formação desse óxido para fazer a passivação da superfície. Mas não é que não é o caso, já que eu vou ter a deposição, né, vamos destacar aqui a palavra deposição, de filmes. Então, o efeito que você vai obter é o efeito que a gente chama de efeito de barreira, alternativa D, que aí você impede o contato do ferro, que é a superfície que você deseja proteger, com o dos outros compostos, que vão provocar essa oxidação. Aqui, no caso, é a umidade e o oxigênio do ar. Agora, por que as outras estão erradas, né? Galvanização, que usa outros metais de menor potencial de redução. A galvanização, ela é um processo de recobrimento. Você tem uma peça metálica de ferro, por exemplo, e você deseja revestir ela para fazer a proteção. Então você recobre ela com uma superfície fina de um metal que vai sofrer a oxidação no lugar dele, no lugar do ferro. Normalmente, zinco. Mas o problema desse sistema é que ele tem que ser renovado de tempos em tempos. Você vai ter que renovar, porque à medida que o tempo vai passando, esse zinco ele vai reagindo com os materiais do ambiente e vai deixando de fazer a passivação, a proteção do sistema. Então ele tem que ser de tempos em tempos renovado. A galvanização tem que ser refeita das peças todas, tá? Então, esse daqui não nos atende porque ele é feito com zinco, no caso, a galvanização. Então, esse aqui está fora. Uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro. O texto não cita, mas a gente pode relembrar alguns metais. O zinco é um, o magnésio é outro. Você vai encontrar muito magnésio sendo utilizado em, por exemplo, casco de navio, a proteção da oxidação do casco que está exposto ao ambiente marítimo. Você tem o sistema de pinturas também, mas você também tem os metais de sacrifício que fazem com que a oxidação não ocorra do metal.
caso do ferro, porque quem vai ser oxidado vai ser, no caso, o magnésio. Então, não é o caso também aqui desse exercício, dessa questão. Então, também por isso que a gente não marca ela. E a última proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor, vai de encontro com aquilo que eu citei a respeito dos metais de sacrifício, mas não, também não vai fazer parte do rol de opções que você tem aqui no texto, né? O texto ele cita uma deposição de filmes nanocerâmicos, então a proteção catódica ela não está contemplada aqui, por isso que a gente não marca essa opção também. Então, a opção correta fica sendo a alternativa D. A observação que a gente pode fazer aqui é que essa questão ela exige do candidato um conhecimento diversificado dos processos de eletroquímica, que é onde esse conteúdo é ministrado. Então, ele precisa fazer leituras para poder ampliar seu leque de conhecimento e chegar numa questão como essa com tranquilidade para poder responder de modo correto e no tempo desejado, porque questões como essa, como exigem um conhecimento amplo do assunto, acaba que se o candidato não tiver essas leituras, feitas essas leituras, ele vai levar um tempo considerável nela e vai acabar perdendo a questão, uma questão simplesmente de desconhecimento. E aí é importante incentivar o candidato, o candidato se incentivar, né, a buscar os conhecimentos, ler sobre os assuntos. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.